estamos mais uma vez aqui reunidos para o nosso projeto Museu Vivo. E hoje vamos compartilhar com vocês um pouco dos nossos estudos sobre o desenvolvimento econômico de Lençóis Paulista. Leda, você pesquisou o início do povoamento, como foi o desenvolvimento econômico nesse período? Olha só o que eu anotei aqui, gente. Há pouquíssimas informações sobre as atividades econômicas de Lençóis, quando o povoado era boca de sertão. Existem informações esparsas, muitas passadas pela tradição oral. Era comum também a presença de mineiros que teriam se deslocado de sua terra natal após o declínio da mineração buscando novas oportunidades de trabalho e também prosperidade com isso, né? Esses mineiros, na verdade, eles estabeleciam roças e criavam animais, olha que interessante, né? Para o consumo, como por exemplo, porcos. Olha que legal. A produção agrícola e pecuária ainda não se destinava aos mercados de longa distância. Os lavradores e criadores destinavam sua pequena produção ao mercado local. Agora, por volta de 1860, a economia de Lençóis aí girava em torno da produção agrícola e pecuária de pequeno porte. Aí já teve uma mudança, né? O milho era uma presença assim, quase obrigatória dos roçados, já que se destinava à alimentação humana e também aos animais. Os pequenos lavradores e criadores, às vezes, eles realizavam seu comércio sem dinheiro, né? Em 1864, há um caso, vocês acreditam? Eu achei super curioso isso. Tem uma troca de uma escrava. A escrava tinha 14 anos e foi trocada, sabe pelo quê? O quê? Sabe pelo quê? 80 porcos. Olha, Caro, tudo hein? isso. Pois é. Não é? Olha só que bacana que eu encontrei aqui, Leda. O Almanaque da Província de 1870 indica as seguintes atividades econômicas: farmacêuticos, lojas de fazendas e armarinhos, de ferragens, armazéns de secos e molhados, alfaiates, barbeiro, carpinteiro, espingardeiro, ferradores, ourives, sapateiros e tropeiros. Com todo o estado de São Paulo, o café aqui também se fez muito presente, sabia? Registros indicam que a agricultura do café deu seus primeiros passos na década de 1879. Nossa. Os fazendeiros e sitiantes formavam pequenos cafezais. Com o tempo, pelas condições melhores internacionais, os cafezais ganharam maiores dimensões. A crise de 29 afetou todos os países que realizavam o comércio com os Estados Unidos. No Brasil, a crise abalou principalmente o café, que tinha seu preço fixado na Bolsa de Valores de Nova York. Em Lençóis, apesar de haver muitos produtores de café, a produção agrícola e a economia do município era mais diversificada, o que reduziu o impacto da crise. Além do café, em Lençóis também se produzia cana-de-açúcar, algodão, uvas, cereais, também o beneficiamento de cereais e a produção de vinho, açúcar e água ardente. Em 1923, chegou a ter 73 engenhos de aguardente e um de açúcar. A maior parte do aguardente consumido no estado de São Paulo era proveniente de Lençóis Paulista. Isso é um dado muito importante. Mas você sabe que nem só de engenho de aguardente se fez Lençóis Paulista, pois havia ainda várias olarias, fábricas de doces, de macarrão e sabão, tudo para abastecer a cidade e a região. Também havia 3 fábricas de massas alimentícias, 2 de raspas de mandioca, 2 de cadeiras, 6 oficinas mecânicas, 3 serrarias, 2 fábricas de gelo, 2 de manteigas, 3 de vinho, 1 de brinquedo, 1 pedreira e 1 tipografia. No final da década de 30, o café havia se retraído bastante e iniciava uma intensa produção de cana-de-açúcar. Com a crise de 1930, o presidente Getúlio Vargas tomou várias medidas para regularizar a produção da cana-de-açúcar e do álcool no país. Uma delas foi a obrigatoriedade de adição de 5% de álcool de procedência nacional no combustível. Uma outra coisa foi a criação do Instituto do Açúcar e Álcool.
o IAA, uma autarquia federal que era responsável pelas políticas públicas, subsídios e regras para a comercialização externa. Em Lençóis, houve uma construção da destilaria do IAA, que pretendia ser uma usina de açúcar, mas acabou sendo somente a destilaria. Ela não moía cana, comprava aguardente dos engenhos e destilava novamente, transformando em álcool. Nesse período de forte impulsão do governo Vargas, nasce uma das principais empresas de Lençóis Paulista. Uma sociedade entre duas famílias transforma em usina um engenho de açúcar na fazenda São José em Macatuba e compra um outro engenho de cachaça na fazenda Barra Grande, também transformado em usina de açúcar. E aí surgiu as empresas Zillo Lorenzetti. Com a forte demanda do álcool, em 1952, a usina São José começa a fabricar álcool e a Barra Grande em 1955. Olha só, aí em 1973 veio a crise do petróleo e aí os países produtores decidiram restringir a produção e aumentar o preço. E aí desencadeou um movimento de todos os outros países em buscar fontes alternativas de combustível. Brasil, que já tinha uma experiência de produção de álcool e incentivo depois da Segunda Guerra Mundial, passa a incentivar mais ainda, né? E aí, nesse contexto, a indústria canavieira ela vai viver um boom muito grande aqui em Lençóis, em outras regiões também, mas aqui em Lençóis, ao ponto das empresas Zillo Lorenzetti comprar a usina Santa Lina em Patá. E aí ela fica com 3 usinas de produção de açúcar e álcool no grupo. Em 2003, o grupo vendeu a marca do Sula, que era de açúcar refinado, e parou de refinar açúcar. E criou a Biorigem, que é uma indústria focada na produção de nutrientes para nutrição animal e alimentação humana. E passa a investir também na geração de energia elétrica, a partir do bagaço da cana. Primeiro para o próprio consumo, mas ela também vende o excedente, né? E em 2007 passa a se chamar Zilor, visando o mercado internacional. O grande grupo empresarial, o Grupo Luarte, também tinha uma ligação nesse contexto. A Metalúrgica Trescente, Indústria e Comércio Limitada, fundada em 1952 pelos irmãos Trescente, fabricava portas, janelas, fornecia mão de obra para montagem de usinas, produzia equipamento agrícola, carrocerias, carroças, peças para parque de diversões. Em 1962, os irmãos abriram um comércio de ferragens e materiais de construção, o Ferragens São Carlos. Em uma viagem para participar de um congresso, Renato Trescente conheceu um homem que trabalhava com a compra de óleo lubrificante usado e vendendo para a empresa recicladora. Esse encontro mudou os rumos da empresa e dos negócios. Em 1975, nascia a Luarte Lubrificantes, para atuar na reciclagem de óleo lubrificante, e a oficina da família construiu os equipamentos da primeira fábrica. Durante uma visita a um fabricante de filtros, viu fotos de uma fábrica de celulose e com grande quantidade de florestas de pinos na região, surgiu a ideia de um novo empreendimento e em 1984 surgia a Luarcel. Em 2008, o Grupo Luarte fechou acordo para vender a sua fábrica de celulose para a Royal Golden Eagle de Singapura e que já possui uma operação de produção de celulose na Bahia e passou a se chamar Bracel e vem passando por um grande processo de ampliação. Lençóis Paulista também desenvolveu 4 grandes indústrias no ramo da alimentação. A empresa de macarrão Orsi surgiu em 1949, quando o filho de imigrante, o Zefiro Orsi, comprou uma pequena fábrica de macarrão da família Segato. A fabricação era ainda artesanal, com as massas secando no sol. Em 1954, a empresa muda-se para a Rua José do Patrocínio, em uma área de 3.000 metros quadrados, e se modernizou com novos maquinários e continuou se modernizando com equipamentos e empacotamento. Hoje é uma grande empresa no segmento de massas no país, ainda sendo administrada pela família Orsi. Outra empresa que surgiu na década de 50 é a Zabete,
a união da família Zacarias, de origem italiana, e a Lobetti, imigrantes espanhóis com experiência na confeitaria. Então eles iniciam a produção de biscoitos artesanais. Mais tarde, a produção foi crescendo e diversificando os tipos de biscoitos fabricados até se tornarem uma grande marca nacional. Em 1998, as famílias Zacarias e Lobetti vendem a empresa e atualmente leva o nome da marca Adria. Em 1972, o lençoense Hugo Bozo se torna sócio de uma empresa de vinagre em Piracicaba. Em 1975, transfere as atividades para Lençóis Paulista e se torna a tradicional Vinagre Belmonte. Em 1970, chega a Lençóis Paulista Luiz Gonzaga de Oliveira, troca um caminhão por um açougue na rua 15 de novembro. Nos outros 8 anos seguintes, compra mais 5 e em 1987 se associa aos irmãos Djalma, Dorival, Durval e Décio para construir o frigorífico Santo Expedito. Em 1992, entra um novo sócio, Benedito Bento de Oliveira, e arrendam o frigorífico Lençóis e passa a se chamar Frigol. Hoje, a Frigol é uma marca consolidada no país e exporta carne para 60 países. Uma parceria entre as empresas Zillo Lorenzetti e os empresários japoneses nasce em 1970 a Omi Zillo Lorenzetti, empresa do ramo de fabricação de fios para tecelagem para o mercado nacional e internacional. Em 2016 encerrou as suas atividades em Lençóis. Em 1958 é criada a Lutetel, que fabrica papel e atualmente conta com moderna estrutura e investe no crescimento e na produção de qualidade. O comércio começou a se desenvolver com a crise do café. Nesses anos todos, teve um comércio bem diversificado e, acompanhando a tendência brasileira nos anos 2000, acompanhou a chegada de grandes redes de varejo, principalmente na área de móveis e eletrodomésticos, e atualmente com o comércio popular dos países orientais, mais ainda com a permanência de empresários locais e tradicionais. Como podemos observar, a nossa economia é diversa, em expansão e intensa transformação. Além de tudo o que dissemos, existem outros inúmeros pequenos e médios empreendedores, Tanto na indústria, no comércio e na agricultura. Esse foi um estudo para o projeto Museu Vivo. Até a próxima! Até! Até!